Uma boa noite a todos. Se eu vier aqui no Chico 1000 vezes, eu vou falar a mesma coisa 1000 vezes. É um prazer enorme estar nessa casa. Eu gosto muito daqui. Muito obrigado pela recepção, muito obrigado pelo carinho. Então, que as bênçãos do nosso Mestre Jesus estejam conosco hoje, que elas possam nos conduzir no estudo de hoje. Né? Sempre lembrando, a questão 625, a única questão que eu decorei foi essa. Quem Deus tem oferecido como modelo e guia para a humanidade? E a resposta, eu acredito que seja a menor resposta dos Espíritos, né? É a resposta de uma palavra só: Jesus. Então, Jesus é esse guia, esse modelo pra gente. E aí, Kardec é um cara muito estudioso, muito perspicaz, que ele faz o seguinte: ele pergunta, né? Escuta aqui, vocês já falaram que quando nós fomos criados por Deus, a lei divina veio na nossa consciência. Então, se já temos a lei na consciência, para que está vindo agora o Espiritismo? E aí, o que eles respondem? Porque alguns esqueceram. Alguns adormeceram a consciência. E o Espiritismo veio para fazer ser lembrada e cumprida a lei. Então, Jesus sendo esse guia, esse modelo, e quando a espiritualidade vem falando, né? Não foi só um guia que Deus tem oferecido. Jesus é o mais perfeito, mas muitos vieram antes dele, muitos vieram depois. E virão ainda, estão vindo. Então hoje vamos falar do homem de bem e eu vou centrar então essa reflexão nossa em torno de três personagens. Um que veio antes do Cristo, outro que veio bem depois do Cristo. E vamos finalizar falando do nosso Cristo, que é o nosso modelo mais perfeito. Então, um exemplo de um dos missionários, Gandhi. Falávamos sobre isso há um tempo atrás, mas sempre bom lembrar, né? O testemunho de Gandhi, caminhando nas ruas da Índia, na capital. A Índia, numa época onde era subordinada ao Império Britânico, né? Era uma colônia. E Gandhi, então, caminhando, um dos soldados britânicos vê aquela cena e, por motivo nenhum, dá um soco no rosto de Gandhi, que cai no chão, porque Gandhi não tinha uma estrutura física tão forte. O que ele queria com isso, né? Provocar de revolta, que Gandhi se revoltasse contra ele. No que Gandhi levanta, então, se organiza e não esboça nada. Ele dá mais um soco na cara de Gandhi, que mais uma vez cai no chão, levanta, se recompõe e não esboça nada de negativo. E o soldado impaciente fala: escuta aqui, quem foi que te ensinou a ser covarde desse jeito? Aí vocês imaginam o Gandhi olhando para ele e falando assim: meu irmão, quem me ensinou a ser covarde desse jeito foi o homem que está pendurado no crucifixo que você carrega aí no peito. Imagina a cara do soldado ouvindo isso. Que não foi o Fábio falando, foi o Gandhi. Imagina o magnetismo desse homem. Então era uma pessoa que estava ali, era cristão, usando um crucifixo, mas o Cristo não vivia dentro dele. O Cristo era antes um objeto, né, de adoração, um objeto de, de professar a sua fé, mas não necessariamente vivendo essa fé. E aí vocês vão perguntar, mas tem algum problema adorar o Cristo? Eu não vejo problema nenhum. Adoro o Cristo, é muito legal. Né? Nosso guia e modelo da humanidade, adoro ele também. O problema é quando eu me limito a só adorá-lo como um objeto. Porque essa adoração ela não repercute na minha vida. Ela não me traz consequências positivas. É apenas um ato de adoração. A gente não tem uma relação, e vamos falar de relação hoje, com Cristo boa. É uma relação de pedintes. Pedintes. Então a gente só lembra do Cristo, né, quando está no cheque especial, né? Quando está endividado. O Cristo só é lembrado na véspera da cirurgia. O Cristo só é lembrado na véspera da prova. Aí você pede, me ajuda. E aí, de novo, tem problema nisso? Tem problema
De pedir para o Cristo? Claro que não. Inclusive, se você não está pedindo, pode começar. Comece a pedir do Cristo. Mas não se limite a apenas pedir do Cristo. Porque essa é uma relação muito superficial. E, mais uma vez, se você se limita apenas a pedir e adorar com as palavras, não repercute positivamente na sua vida. Não há transformação moral, que é o grande objetivo do Cristo, essa transformação moral. Então, para falar do homem de bem, que é o nosso tema proposto de hoje, eu vou voltar atrás 500 anos antes do Cristo. Na China milenária ali, um personagem chamado Confúcio, famosíssimo. Confúcio, inclusive, que ele é citado, né, no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, excelente livro, inclusive, quem não leu, leia, porque, como sabemos, Confúcio é um desses ministros missionários do Cristo. Então, Confúcio, durante a sua vida, né, durante a sua caminhada, ele falava o seguinte, ele falava sobre o homem, nos termos que ele usava aqui, o homem moralmente íntegro. O objetivo da humanidade era se tornar homens moralmente íntegros. Detalhe que o Cristo não veio ainda. O Cristo viria 500 anos depois. Isso é Confúcio, lá na China milenária. E para eu me tornar esse homem moralmente íntegro, né, você deveria buscar o caminho do Tao. Não é o fulano de tal, né? É o Tao. E o T. O Tao significa o caminho. E o T, a virtude. Então, quais são as características do homem moralmente íntegro, segundo falava Confúcio? É o Chung e o Shu. Calma que eu vou explicar. O Shu significa o seguinte: não fazer ao outro o que você não gostaria que não fizessem com você. Esse é o Shu. Simples, né? Simples. Resolveria 90% dos problemas aqui da Terra. Se todo mundo seguisse isso apenas. Né? Não fazer ao outro o que não queria que fizesse com você. Todo o sofrimento que a gente causa no outro, ou que o outro causa na gente, desapareceria. Né? Que a gente se colocaria no lugar do outro. A gente tem muito disso ainda, né? De causar sofrimento no outro. Por quê? Será que a gente ainda faz isso? A minha avó falava, né? Pô, pimenta no olho dos outros é refresco. No nosso não, mas no dos outros é refresco. Né? Porque a dor do outro é o outro que sente, não sou eu. O cirurgião, quando vai fazer a incisão no paciente, ele sente a dor? Quem sente sou eu, né? Claro que com a benção da anestesia, nem eu sinto também. Mas quando ele causa, quem sente sou eu. E a dor, ela tem uma propriedade interessante, que ela iguala as pessoas. Ela iguala o ser humano. Então não importa a sua classe social, não importa a sua cor, não importa a sua profissão, partido político que você mais gosta, sua orientação sexual, dor é dor, ela iguala. Né? Então, uma cólica renal dói, independente de quem sinta. Não tem isso, né? Você vai no dentista, eu tô com uma dor de dente. Tá, mas qual que é o time que você torce? Mas por quê, doutor? Não, é porque dependendo do time que você torce, né? Não tem isso. Dor é dor. E a encarnação, ela tem um mecanismo muito interessante para isso, porque ela inverte o lado. No livro, novamente, A Caminho da Luz, do Emmanuel, ele vai falar, toda pessoa que persegue um grupo, que causa dor a um grupo, nasce nesse grupo. E isso, quando ele é a primeira vez, que é assustadíssimo. Imagina. Então, hoje, eu roubo. Amanhã, sou roubado.
Hoje eu arranco o dente. Amanhã é o meu que é arrancado. Vocês lembram do Quincas, amigo do Chico Xavier? Entraram no escritório de contabilidade dele, roubaram tudo. Mas não só roubaram, não. Quebraram tudo, bagunçaram tudo. E ele, quando viu, ficou baladíssimo, ficou triste, para baixo, deprimido. E à noite tinha reunião no centro com o Chico. Então ele chega, Chico está lá na frente do centro, ele chega, Chico já percebe, já chega, já abraça, percebe que ele está, né, naquele clima depressivo, passa um tempinho, abraça, né, como... Né? E o Chico fala, ô meu irmão, é tão bom começar a devolver. Então, se um dia eu pego, no outro eu devolvo. E devolver dói, né? Pegar não, mas devolver dói. E a gente precisava passar por isso? A gente precisava passar por esses processos de dor? Se a gente for para pensar, essencialmente não precisava, né? Eu preciso arrancar o dente do próximo? Eu preciso botar a pimenta no olho do outro? Esse é o Shu. Mas aí eu tenho o Shung, que quer dizer o seguinte: faça sempre o seu melhor. É isso. Faça sempre. Vai fazer alguma coisa? Então faz bem. Mas já que você vai fazer bem, faz algo melhor que você puder. Se for fazer algo, faz o melhor que você puder. Então, quando você chega na farmácia, você está com dor. Quem está com dor é você, não é o atendente, é você. Mas o que você espera? Que ele te trate como se fosse ele que tivesse com dor. E que ele te trate da melhor maneira possível. Né? Se eu vejo o meu irmão triste, aí eu começo a fazer esse exercício. Se fosse eu triste no lugar dele, o que eu gostaria? Eu acho que eu gostaria de um pouquinho de atenção, né? Então eu vou chegar, ô meu irmão, como é que você tá? Tá tudo bem? Quer conversar um pouquinho? Né? Mas faça o seu melhor. Como que eu gostaria de ser tratado? Eu acho que eu gostaria de um dengo. Um abraço, né? Um dengo. Então, dê o dengo mais dengoso que você puder. Faça o seu melhor. Acolha. Então esse é o Shun e o Shung, né? Se a gente fizesse isso, a gente viveria num ambiente onde todas as pessoas estariam se colocando no lugar do outro e estariam dando o seu melhor. Sabe como é que se chama isso? Mundo regenerado. Mundo regenerado. Essa seria a experiência de um mundo regenerado. Porque no final das contas, o que você quer, né? Quando você está andando na rua, quando você me encontra na rua, o que você quer? Você quer ser tratado bem. Né? Você não encontra na rua o Fábio, você não encontra o marido, o profissional, o espírita. Você encontra a pessoa. Você encontra a pessoa. A gente quer ser tratado bem, quer ser tratado com respeito. A gente está buscando o conforto. Esse é um processo natural que Emmanuel, mais uma vez, nos explicar que desde os reinos inferiores, onde estagiamos, estamos buscando essa qualidade, né, de vida, esse conforto. Agora, você pode ser um excelente profissional, pode ser um médico PhD, um médico bom. Mas será que seria uma boa pessoa? Pode ser uma autoridade. Sei lá, uma autoridade jurídica, executiva, legislativa, sei. Mas será que seria uma boa pessoa? Você está sendo uma boa pessoa? Entenderam a ideia, né? Então, o soldado britânico era cristão, mas era uma pessoa má. Era cristão, mas era cruel, era violento e era cristão. Que pra gente hoje, eu espero que esteja soando como algo muito estranho, né? Cristão violento. E aí eu pergunto, então,
A mesma pergunta que o Kardec fez dos espíritos. A lei não estava escrita na consciência? Aí veio o espiritismo. E qual que é o objetivo do espiritismo? Qual que é o objetivo da doutrina espírita hoje? Será que é converter as pessoas em espíritas? Eu sempre falo para a turma da juventude, eles adoram. Então vamos fazer um aplicativo que a gente conta os espíritas do mundo, aí fica lá. Espíritas no mundo, 1 milhão. E próxima meta, 2 milhões. Será que é esse o objetivo? Converter as pessoas em espíritas? Mas tem um problema. Tem espírita que é espírita, mas é uma pessoa má. Tem espírita que é uma pessoa boa. Tem evangélico que é uma pessoa boa. Tem evangélico que é uma pessoa má. Vocês estão entendendo? Aí tem a história do Chico, né? História real. Que a mulher chega pro Chico e fala assim, Chico, meu marido é um ótimo marido. Um ótimo pai, um excelente filho, um profissional maravilhoso. Só tem um defeito, Chico. Qual o defeito, meu filho? Ele não é espírita, Chico. Aí o que vocês falariam para ela? Antes de falar o que o Chico respondeu, o que vocês falariam para ela? Não precisa responder. Tem gente que poderia falar, né? Larga desse homem agora. Onde já se viu não ser espírito? Mas olha a sabedoria do Chico. Minha filha, ele é um bom marido? É um bom marido, Chico. Eu não vou nem entrar em detalhes aqui não, porque pode ter gente ouvindo, né? Mas é um ótimo namorado, um bom marido. É um bom pai? Um bom pai, amoroso, carinhoso, ensina, instrui. É um bom filho? É um bom filho. É um bom profissional? É uma boa pessoa? É uma boa pessoa. Então, ele não precisa do espiritismo. Ela precisava. Então, o que vocês preferem? Um espírita mal ou uma pessoa boa? Não tem ninguém na dúvida ainda, né? Então, qual que é o objetivo do espiritismo? A formação do homem de bem, do homem moralmente íntegro, do homem bom, do homem de bem, que vive o bem. Não que vive bem, que vive o bem. Porque não se enganem, aqui em Boa Vista tá cheio de gente que fala como ser humano, anda como ser humano, se veste como ser humano. Mas a sintonia mental é de uma ferinha de zoológico. Se a gente pegasse esse corpinho bonito, tirasse e colocasse num corpinho de um primata lá dos primórdios da evolução, não faria diferença. Estaria mais apto. E é isso que vai acontecer. Sabe como é que se chama isso? Degredo. O degredo é o quê? Colocar o espírito num corpinho mais apropriado ao coraçãozinho dele. E isso é o degredo. Então percebe que o ser humano de bem é alguém que quer viver o bem. A religião é só um instrumento para isso. Beleza? Então eu volto a dizer. Confúcio, fazer para o outro o que você gostaria que fizesse para você e dar o seu melhor. Aí vem Jesus e complica mais ainda as coisas. Porque com Jesus ficou mais difícil. Porque Jesus chega assim para Jesus e fala, Jesus, tem um cara ali falando mal de mim. Tem um irmão ali falando mal de mim. O que eu faço? Ora por ele. Mas nem um tapa, assim, nem uma solução mais física. Perdoa.
Tem um irmão ali que me feriu. O que eu faço? Perdoo. Então não basta mais tratar apenas o outro como quer ser tratado. Não basta mais dar o seu melhor. Com Jesus fica mais difícil, porque agora a gente tem que amar, perdoar, aprender a conviver. E aí, o homem de bem, né, que é um dos itens lá do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos explicar então como que eu faço para me tornar um homem de bem. E aí eu vou dividir a nossa reflexão aqui então em 3 blocos, para resumir, 3 blocos. Então são 3 blocos. Para ser um homem de bem, né? Como é que eu sei que eu estou caminhando para ser um homem de bem? São 3 coisas. É relacionamento, interação. Primeiro, a mais importante de todas, que é a relação que determina todos os acontecimentos nas outras áreas da sua vida, que é a relação com Deus. Depois, a sua relação consigo mesmo. E, por fim, a sua relação com o próximo. Então, tornar-se um homem de bem envolve essas 3 relações. Com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Então, vamos falar da primeira, relação com Deus. Por que ela é a mais importante? Por que ela determina? Por que ela guia a sua relação nas demais áreas? Nós devemos buscar uma relação não superficial. Lembram lá dos soldados? Não superficial. Uma relação verdadeira, uma relação mais rica. Não basta acreditar. Porque a fé não é acreditar. Né? O marido não era espírita, não acreditava em reencarnação, mas era uma pessoa boa. A fé é confiar. É mais do que acreditar em Deus, é confiar em Deus. Exemplo. Estava lá Francisco de Assis, né? Saindo do mosteiro e indo para o outro. Itália, inverno, nevando. E ele, vocês sabem que não tinha agasalhos lá mais apropriados, né? Era uma roupa bem, bem pobre. Chega na porta do mosteiro, lá do convento, bate, abre o porteiro. Quem é? É Francisco. Que Francisco o quê? Onde já se viu? O pai Francisco chegar assim do nada? E fecha. E aí Frei Leão, que estava com ele, fica desesperado. Minha nossa, meu Deus, vamos morrer. Nessa neve, sem comida, sem ter abrigo, vamos morrer. E Francisco começa a pular de alegria. Começa a comemorar muito. E ele fala, não estou entendendo. Será que é transtorno? Né? Dupla personalidade? Será que ele não entendeu a gravidade da situação? Que a gente vai morrer agora? E aí Francisco fala o seguinte, olha, eu pedi a Deus a minha vida inteira, eu sonhei a vida inteira com esse momento. Porque agora, Frei Leão, nenhuma pessoa é capaz de fazer nada por nós. Nenhum ser humano é capaz de me ajudar nesse momento. E eu estou completamente nas mãos de Deus. Eu esperei a minha vida inteira por esse momento. E isso é confiar em Deus. Né? Mais tarde, abre o portão de novo. Pai Francisco, perdão. Vem o chefe, né? Desculpa, não. Houve uma confusão, podem entrar. E eles entram. Então, Francisco não desencarna ele, né? E isso é confiar. A fé é muito mais do que professar e falar. E isso é confiar em Deus. Né? Lembra do Chico Xavier, lá na fila? Que chega uma pessoa lá enfrentando a fila para ver o Chico, chega, saca uma arma e fala, eu vou te matar. Na frente de todo mundo. O que Chico fala? Irmão, que seja feita a vontade de Deus. Se a espiritualidade acha que eu preciso passar por essa prova, eu vou passar com resignação. Você vai conseguir me matar. Agora, se nos planos de Deus não tiver a minha necessidade de passar por isso, você não vai conseguir. Começa a tremer, começa a chorar, desaba. Não, né? Mas não vou me alongar nisso para não virar Olimpíada, né? Quem confia mais. Segundo ponto, a sua relação consigo mesmo.
Aí tem aquela pergunta, né? Qual é a enxada que estraga mais rápido? A que fica parada, guardada, ou a que se usa muito? Já viram essa história? Que a enxada que você usa todo dia, as pedras, a terra tá polindo ali a lâmina, o cabo, a sua mão tá sempre deixando lustrado e limpo, ela não se desgasta tanto. A enxada que tá parada, enferruja, a madeira estraga, amolece, e rapidinho ela é inutilizável. Qual que é o objetivo disso? Existe a lei do trabalho. A sua relação consigo mesmo pede que você faça coisas úteis para você e para os outros. Não fazer nada enferruja. Não fazer nada com a enxada enferruja. Aprender a gostar de você. Porque se você não gosta de você mesmo, coitadinho do próximo. Como é que você vai gostar dele? Se você não se ama. Aprender a respeitar as suas próprias limitações, porque só então você vai conseguir respeitar as limitações do próximo. Aprender a se dar momentos de alegria, aprender a se dar momentos de trabalho, de ocupação útil. Minha avó que falava, né? Cabeça vazia, vocês sabem. E aí tem uma técnica que eu sempre dou também nas turmas de evangelização da juventude, que é o seguinte. É uma técnica contra a obsessão, né? Que chama-se esgotamento do obsessor. Se estiver ali sem fazer nada, leitura edificante. Vai ler uma obra espírita. Que o obsessor não gosta. De novo, lendo essas coisas chatas. Já não aguento mais falar nesse André Luiz. Palestra espírita de novo. Vê outra palestra, meu Deus. Que conversinha. Aí você começa a visitar doentes no hospital, crianças carentes no orfanato. Começa a cuidar dos velhinhos que não tem quem cuide. Rapidinho ele vai embora. Ele fica cansado de vocês. Então é uma técnica muito boa contra obsessão, né? Acordar de manhã, faz aquela prece de 5 minutos. Antes de dormir à noite, faz aquela prece. Rapidinho ele abandona vocês. Ele cansa, né? A gente chama de o esgotamento do obsessor. Ele cansa de ver você levando uma vida assim e se afasta. Então, se dê a oportunidade de viver o bem de maneiras diversas, diferentes. Quando você faz caridade, você não está ajudando o outro. Você está se ajudando, se dando o maior presente da sua vida. Então, procure uma ocupação útil. Faça exercício, coma bem, vai correr. E aí, então, eu vou para o terceiro ponto, que é a sua relação com o próximo. Eu vou resumir, por causa do tempo, mas a sua relação com o próximo é o seguinte. Você vai perguntar para o próximo. Seguinte, você está encarnado? Se ele responder sim, aí você pergunta para quem está em volta, né? Que às vezes o espírito quer enganar você. Ele fala que sim. Você também ouviu ele falando que sim? Todo mundo aqui ouviu? Sim. Está encarnado? Sim. Então, ele é um espírito em processo de aperfeiçoamento. Se está encarnado, se você perguntou, está encarnado? Tô. Está encarnado? Então, é um espírito em processo de aperfeiçoamento. Não importa o quanto ele te ame, ele vai errar. Ele vai te magoar. Então, para a sua relação com o próximo, perdão. Perdoar. Quem não consegue perdoar, não consegue se relacionar com ninguém. É simples. Outro ponto. Vocês nunca viram espírito puro fazendo palestra, né? Não tem. Vocês entenderam. Se a gente está encarnado aqui, e não sou eu que estou falando isso, né? Isso é o livro dos espíritos. Kardec pergunta, o que se torna o espírito na sua última encarnação? Um espírito puro. Então, se está encarnado, é porque ainda não é puro.
Não vai errar. Está em processo de aperfeiçoamento. Quer se relacionar com o próximo? Indulgência. Lembre-se, não importa o quanto a pessoa te ama. Seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos vão te magoar. Estão em processo de aperfeiçoamento. Perdão, indulgência. O que é indulgência? Não focar nos defeitos. Ignorar os defeitos. E se perceber, não comenta. E por fim, benevolência. Com todos. Ah, mas não torce o mesmo time que eu. Benevolência. Mas ele não gosta do mesmo partido político que eu. Benevolência. Mas eu não concordo com a orientação sexual dele. Benevolência. Com todos, sem exceção. Então esses são os pontos. Como que eu sei que eu estou num caminho para me tornar um homem de bem? Observa sua relação com Deus, sua relação consigo mesmo e sua relação com o próximo. E lembre-se, na relação com o próximo, perdão das ofensas, indulgência para os defeitos e benevolência para com todos. Então, se você tem isso alinhado, se você está no caminho para alinhar isso, então, bem-vindos. Vocês estão num caminho para se tornarem homens de bem. E se nesse processo vocês escolheram se tornar espíritas, isso é só um detalhe. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado pelo carinho.